Hello, guys! Bom, meu nome é Patrícia, eu sou teacher, professora de inglês e viajante. Acho que talvez alguns de vocês acompanharam aí os últimos vídeos, né, o que estava acontecendo na minha vida nos últimos meses. Eu estava viajando pela América do Sul, agora estou de volta aqui em São Paulo, que é a minha cidade natal. Passarei um tempo por aqui, por enquanto. E a intenção agora é fazer alguns vídeos. Vai ser um pouquinho diversificado, sim. Eu quero falar um pouquinho como foi minha experiência nesses 4 meses, falar sobre alguns assuntos específicos. E também, claro, uma hora ou outra eu vou trazer alguma coisa relacionada ao aprendizado de idiomas, porque foi um dos motivos de eu ter feito essa viagem, foi para aprender o espanhol. Saber se eu queria mesmo me aprofundar na língua, né, entender um pouquinho a cultura latina, enfim, entre outros assuntos, mas a língua teve um papel muito importante nessa viagem, os idiomas, como na maioria das viagens que eu fiz, assim, os idiomas acabam sendo bem importantes, mas esses vídeos, assim, mais intimistas, vamos dizer assim, né, eu quero trazer eles de vez em quando. Eu vou chamar eu tô com uma ideia na cabeça de um projeto chamado The Purple Armchair, que é a poltrona roxa. Roxa é minha cor preferida, né? E eu adoro poltronas e sofás, esse tipo de coisa. E eu quero que a gente tenha a sensação, que vocês tenham a sensação mesmo que a gente tá numa poltrona, conversando. Espero que seja dessa forma, por isso que esse cenário tá bastante de roxo, né? Então, vamos lá para Purple Armchair e eu vou falar um pouquinho sobre como foi algumas experiências. Hoje eu queria falar especificamente dos meus hosts, né? Das pessoas que me receberam nos países. Então, eu acho que para começar, tem várias maneiras de viajar, né, gente? Você pode viajar fazendo trabalho voluntário pela Worldpackers, por exemplo, né? Para quem não conhece, a Worldpackers é uma plataforma que oferece vários trabalhos voluntários, e aí você pode, em troca de hospedagem, muitas vezes comida e às vezes outras atividades, você pode se hospedar nos lugares. Tem essa possibilidade, que é bem bacana. Tem a possibilidade de ficar em hostels. Eu tive algumas experiências em hostels. Tem a possibilidade de você alugar um apartamento para você e ficar num apartamento e viajar dessa forma, né? E tem a possibilidade de você alugar um quarto na casa de uma pessoa, que foi o que eu fiz em todas as experiências que eu tive no Airbnb. Então, eu achei que no começo eu ia até alugar apartamentos, mas eu me rendi à ideia de alugar quartos, primeiro porque era mais barato, e depois das minhas primeiras experiências eu percebi que foi a melhor escolha que eu pude fazer. E aí que eu vou explicar para vocês por quê. Por que eu acho que é uma alternativa para viajar aí que é muito, muito legal. Então, tanto na Colômbia, na verdade, eu tive 4 tipos de experiências diferentes. Eu fiquei em 4 ou 3, peraí, deixa eu ver. Eu fiquei em hostel, eu fiquei em Airbnb, mas era um Airbnb que não era tanto assim na casa da pessoa, né? Era um Airbnb que eu até tive contatos rápidos aí com os hosts, mas não foi tão longa quanto nas outras experiências que eu vou relatar para vocês. Eu tive experiência numa ecovila. Eu fiquei numa ecovila Krishna, numa cidade perto de Bogotá, Granada. E foi isso. Hostel, ecovila e Airbnb. Só que o Airbnb eu não tinha tanto contato com os hosts, porque era meio que um quarto meio separadinho da casa, ou então o host não tava tanto lá, era mais
um quarto com várias pessoas de vários lugares diferentes, e aí a pessoa, ela aparecia lá de vez em quando, né? Na Colômbia foi mais ou menos assim, mas eu ainda achei bem legal essa primeira experiência na Colômbia, no Airbnb que eu fiquei, quando eu fiquei em Medellín, ou Medellín, em espanhol, porque eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas de outros países, né? Então, era um quarto, uma cozinha compartilhada, bem grande, claro, local, e aí eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, tanto da Colômbia, quanto do México, quanto tinha um cara da Nova Zelândia, então eu tive a oportunidade de trocar com várias pessoas. Isso foi muito bacana. E aí, a partir do Equador, que eu fiquei de fato como host na casa de uma pessoa, tipo assim, num quarto, e a gente tinha uma relação muito como não ter contato com a pessoa, porque eu tava dentro da casa da pessoa. Assim, basicamente é isso, né? E de uma pessoa local, né? Então, no Equador, eu fiquei com o Daniel, que além de ser local, além de ser uma pessoa que nasceu no Equador, ele era guia. E foi uma das melhores experiências que eu tive em viagem, foi uma das melhores experiências que eu tive com guia, foi ter ficado com o Daniel. Eu vou colocar se eu achar, eu vou colocar o link na descrição, né, da casa dele. Além dele estar super bem localizado, né, ele tá bem no centro ali de Quito, num lugar super privilegiado, muito legal, ele é uma pessoa que entende muito do Equador. Então, além de eu conseguir entender muito sobre o Equador, que era um país que eu menos sabia as coisas, assim, né, eu tive um contato com uma pessoa que vive lá, então ela me deu as perspectivas dela como morador, né, as experiências dela vivendo na cidade, todo o conhecimento que ela tem nesses anos todos que ele viveu no caso, né, que ele viveu no Equador, né, e mais no caso dele, esse conhecimentos aprofundados sobre a história do Equador, e ele é uma pessoa incrível, assim, né, uma pessoa que tem várias histórias, né, você se diverte horrores com ele porque ele te conta as histórias, e a gente meio que se tornou amigos, né, porque, enfim, eu fiquei 10 dias morando com ele, e fiz passeios com ele, né? Então, a gente teve a oportunidade de estreitar muito a relação. Isso, para mim, assim, particularmente em viagens, é uma das coisas que eu acho mais especial. As relações que a gente cria nas viagens com as pessoas, né? E pelo fato da gente ter esse contato, esse tempo que eu fiquei, né, que às vezes numa viagem normal, assim, uma viagem que a gente tá fazendo, enfim, uma viagem turística e tal, a gente não tem tanto tempo de aprofundar nas conversas, né, de conhecer aquela pessoa, de fato quem é aquela pessoa, não só como profissional, mas aquela pessoa, enfim, ela como ser humano, as vontades dela, os sonhos dela, a história dela, né, e a gente teve a oportunidade de fazer isso, e isso foi muito especial, o Equador foi um dos lugares mais especiais para mim, e eu acredito que muito por causa do Daniel, né, que além de ter me dado todo o apoio, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a história dele, né, e o espanhol, né, então eu tive a oportunidade de praticar muito espanhol, né, eu pedi para ele falar, ele sabe falar inglês, mas eu pedia para ele, por favor, fala em espanhol, e aí eu tive a oportunidade de praticar bastante. Então, o primeiro host aí que fez uma super diferença na minha viagem, com certeza foi o Daniel. Depois eu fui pro Peru e eu fiquei na casa da Dana no início, que é uma pessoa maravilhosa também, super interessante, é uma pessoa muito, muito interessante, porque ela viveu no Japão. Ela viveu no Japão e ela é uma host, assim, na essência, sabe? Ela faz as coisas pra você se sentir bem, assim, né? Então eu cheguei no meu quarto, tudo arrumadinho, tive um livrinho, tudo, enfim, perfeito no quarto. E ela me deu todo o apoio ali. Eu tava meio cansada já da viagem, porque eu já tava viajando há 2 meses, né? Quase. Sim, 2 meses e meio, mais ou menos. Eu fiquei 2 meses na Colômbia e 10 dias no Equador, e aí eu tava meio cansada,
E ela me deu várias dicas que fez eu me sentir segura, né? Num país que eu já conhecia o Peru, mas eu nunca tinha ficado em Lima, eu fiquei em Lima. E esse acolhimento dela, né, essa atenção que ela me deu, né, de fazer eu me sentir bem no momento da viagem, que eu já tava meio cansada, assim, fez toda a diferença. E, claro, conhecer uma pessoa com uma história de vida peculiar, né, porque ela fala, é uma peruana que fala japonês, que viveu no Japão e tem, enfim, uma história de vida bem legal. E eu também, mais uma vez, a oportunidade de poder falar com ela, de poder me trocar em espanhol, de saber como um peruano vive, né? E saber os hábitos deles. Isso aconteceu com o Daniel também. Então, foi muito, muito importante também para mim esses dias que eu fiquei com a Dana no Peru. Depois, eu fiquei com um casal em Paracas, um casal de senhores, e foi muito interessante também, porque eles me contaram, ela, a senhora, né, que ela era mais comunicativa, a senhora, do que o senhorzinho. Mas ela me contou, enfim, histórias de como era aquela região de Ica e Paracas há alguns anos, né? Que é uma coisa que você vai saber mais se você se conectar, falar com o local, se você, enfim, né? Porque são as pessoas que viviam ali, que vivem ali muito tempo e sabem a história do lugar, né? E não é só informação turística, é informação de tipo, como é que é a vida mesmo, a rotina dessas pessoas, enfim, a questão socioeconômica, social do lugar e tal. E também me senti muito acolhida por eles, assim, por esse casalzinho, pareciam os meus avós. E o que tornou, o Peru foi um lugar meio difícil, assim, né, mas essas pessoas que me receberam tornaram, assim, mais fácil, as pessoas tornaram a viagem mais fácil, com certeza no Peru, as pessoas que eu conheci foram essenciais para eu me sentir acolhida emocionalmente, né, então teve esse casal também no Peru, e por último eu fiquei na casa de uma mulher maravilhosa no Chile, em Santiago, que é a Paola, que é uma artista, ela é cantora, multi-instrumentista, e também assim, nossa, como foi maravilhoso ficar com a Paola, porque já tava aí realmente no fim da minha viagem. Santiago é uma cidade que mexe muito comigo emocionalmente, então eu precisava meio que um colinho, assim, sabe? E ela foi a pessoa perfeita para me receber, né? E eu fiquei na casa dela, ela só vive ela e a gatinha, e eu fiquei num quarto perfeito. O quarto tem um mapa mundi, tem um mapa de Santiago, acho que tem um vídeo meu que dá para ver. E ela foi tão incrível que no primeiro dia que eu cheguei, ela saiu comigo e foi fazer um tour no bairro. E eu não passei, nenhum host fez isso comigo. Apesar de muitos terem sido maravilhosos, nenhum deles, ela foi a única que fez um tour mesmo comigo no bairro, falando aqui você pode visitar isso, aqui é o metrô. A gente deu umas caminhadas de uns 40 minutos, quase uma hora, ela me explicando, ela falando sobre os pontos turísticos, coisas que eu poderia fazer, falando que era perigoso fazer em determinadas horas, em determinados momentos. Enfim, foi uma mãezona, assim. Maravilhoso o Airbnb, eu tive tudo que eu precisei para os primeiros dias, assim, para me virar os temperos, né? Ela deixou tudo ali para eu utilizar, é uma coisa que geralmente não é sempre que tem também. E os mapas, enfim, foi muito reconfortante ter ela e também saber as histórias, assim, de uma pessoa que é do Chile, que viveu diferentes fases no Chile. Eu perguntei para ela um pouco a parte econômica nos últimos anos, como é que tá, a gente conversou sobre isso, deu para viver um pouco a vida dela, a rotina de uma artista, né? E como é que assim, né? Você fica meio curioso, falando, como é que uma artista vive, né? Como é que é a rotina de uma artista? E ela é uma super fofa, hoje em dia eu tenho ela no Instagram.
E é uma pessoa super talentosa e com certeza quando eu for voltar pro Chile, que eu sei que eu vou voltar em algum momento, eu quero visitar ela. Mas eu queria só deixar nesse vídeo, assim, registrado o quanto a conexão com as pessoas é importante quando a gente viaja. Porque às vezes as pessoas relacionam só a visitar os lugares, que é incrível, é maravilhoso, gente, a gente visitar os lugares, né? Enfim, adorei os lugares que eu visitei, mas as conexões, elas têm uma magia, assim, de fazer a gente se sentir um pouco mais acolhido, da gente suprir essa necessidade de conexão humana, principalmente quando você tá viajando sozinho, que você precisa, e de você conhecer a história viva ali na sua frente, né? Que não é só a história dos livros, não é só a história as histórias oficiais, mas é a história de uma pessoa que viveu certas coisas. E aí ela vai te dar o ponto de vista dela. Isso é muito, muito incrível. E aí, no final das contas, eu nem pensei nisso, né? Quando eu decidi ficar nos apartamentos, nas casas das pessoas, assim. Mas eu vi que foi uma das melhores decisões que eu tomei por ter a oportunidade de fazer essas conexões, sabe? Então eu aconselho demais, se vocês tiverem a oportunidade de ficar nas casas das pessoas, dos locais, e ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a rotina dessas pessoas, porque isso pode transformar a sua viagem completamente. Ou então você fazer um mix, né? Que nem teve em alguns momentos que eu fiz um mix. Eu fiquei no Peru, por exemplo, em hostel também, para ter a experiência do hostel, que é bacana também, só que no hostel você conhece muito turista, né? Também. Você tá mais em contato com turistas, você não tá tanto em contato com os locais. E essa riqueza a gente tem quando a gente fica na casa de alguém. Pode ser pelo Airbnb, acho que o Airbnb é uma plataforma muito fácil, né? Mas tem outras formas também. Acho que pela Worldpackers é possível você fazer isso, você ter essa experiência, né? E deve ter outras plataformas, eu ainda não conheço, nunca utilizei, então não vou recomendar, né? Mas pelo Airbnb é possível você ter esse tipo de experiência que eu amei, quero fazer mais pra frente também. E é isso, gente. Então, esse foi o primeiro vídeo com essa carinha de The Purple Armchair, a poltrona roxa. E eu espero que a gente se veja em breve. Um abraço, vamos nos falando.